admitiu, confessou diante de Deus, pediu para ser perdoado. Mas então amanhã você ainda se sente culpado? Se realmente conhece a palavra, você saberá que é o diabo tentando fazê-lo se sentir culpado. Por quê? Se o pecado foi perdoado, então não pode haver culpa atrelada a isso. Mas se não conhece a palavra, então você pode simplesmente perder a maior parte do seu tempo se sentindo culpado por coisas que Deus já esqueceu. Amém? Eu não faço isso mais. Passei anos me sentindo culpada, não me sentia bem se não me sentisse mal. Quando eu comecei a experimentar a paz, fiquei entediada. Eu ficava. Era tipo assim. Você pode se viciar em ficar chateado. Ficar tenso. Mas então assim disse o diabo a ele: se tu és o filho de Deus, então a primeira coisa que ele faz é atacar a identidade dele. Quem você pensa que é? Ordene esta pedra que se transforme em pão. Então, quando foi a tentação aqui? 1, ele atacou a identidade dele, e 2, ele tentou fazê-lo se mover independentemente de Deus. Se você está com fome, basta dizer a esta pedra que se torne pão. Mas não, foi isso que Deus disse para ele fazer. Precisamos seguir a liderança de Deus e assim então não deixar que o diabo nos mova na carne e fazer apenas o que queremos fazer quando nós queremos fazer. Às vezes, quando nós talvez podemos fazer algo para sair de alguma situação, mas lá dentro sentimos, não, Deus quer que eu fique, mesmo sendo um lugar difícil, Deus quer que eu fique aqui. Ele não quer que eu fuja disso. E sabe, quando Jesus estava no jardim, um dos soldados Pedro pegou a espada e cortou a orelha dele. Jesus pegou a orelha e colocou de volta na cabeça dele. E ele disse a Pedro: você não sabe que se eu quisesse eu poderia chamar 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, eu não tenho que sujeitar-me a isso, mas se não fizer, a vontade de Deus não será cumprida? Então, há momentos que eu não tenho que aturar as coisas. Hello? Há momentos em que você não precisa aturar as coisas, você pode apenas dizer: eu não vou aturar isso. Mas será que é isso que Deus quer? Vamos, eu te pergunto, é isso que Deus quer? Isso vai ser o melhor para os seus filhos? É muito fácil fugir. Mas quer saber, Davi se levantou e enfrentou Golias. Jesus foi para aquele deserto e ele enfrentou o diabo. E nós não precisamos ter medo do inimigo, porque Deus nos deu poder sobre ele. Mas, espere um minuto antes de bater palmas e se animar. Se você quer ficar com raiva das pessoas, é melhor não grite sobre o seu poder, porque você apenas já o jogou fora. Veja, é por isso que nós temos tanta coisa disponível para nós. Jesus já providenciou todas as coisas. Mas está na hora, há uma tremenda palavra que quero lhes dizer hoje. Total rendição. Vamos lá, não me olha assim como cachorrinho perdido. Eu falo de total rendição. O que você tem mantido em sua vida que você sabe muito bem
que é contra a palavra de Deus, mas simplesmente você não quer abrir mão. Você diz, eu irei para o céu a si mesmo. Você pode ir, mas sua jornada será miserável. Eu não sei de vocês, mas eu quero aproveitar a viagem. Amém? E não somente isso. Eu amo Deus. E se o amamos, devemos obedecê-lo. Sabe, nós pensamos em Eva. E Eva, ela foi enganada pelas mentiras de Satanás no jardim. E a propósito, o diabo tem um ódio especial pelas mulheres. Isso é comprovado ao longo da história. Isso porque foi dito a ele no jardim do Éden que uma mulher pisaria em sua cabeça ao dar à luz ao Salvador. E então ele não gosta de nós. E aposto que ele está irado agora que as mulheres estão realmente se levantando e sendo usadas por Deus. Mas sabe, Eva, ela não foi enganada porque ela era uma pessoa ruim ou maldosa. Sabe por que ela foi enganada? Porque ela amava tanto a Deus que, quando Satanás disse a ela, se você comer isso, você será como Deus. Era isso que ela queria, ser mais parecida com Deus. Ela o amava. Então, ela fez o que Deus havia dito para não fazer, mas a intenção do coração dela, sabia que a maioria das pessoas que ficam realmente estranhas e entram no espírito do erro são pessoas que realmente amam a Deus? E o diabo se aproveita disso e ele começa a falar coisas que não estão nas Escrituras, e elas ouvem e se metem em apuros. Eu não me importo se você ficar quieto a noite toda. Então, o diabo, ok, verso, qual é mesmo? O próximo 5. Então o diabo levou até uma alta montanha e mostrou-lhe todos os reinos do mundo num instante de tempo, num piscar de olhos. E então disse a ele, eu te darei todo este poder, toda a autoridade e glória, toda a sua magnificência, a sua excelência e preeminência, dignidade e sua graça, porque tudo isso me foi entregue e eu dou tudo isso a quem eu quiser. Bem, como isso foi entregue a ele? No jardim? Adão deu o poder que Deus havia lhe dado ao inimigo. E se você ler e entender isso, não pense por um minuto que o diabo ele não pode enriquecer um homem mau. Prosperidade não é sinal de maturidade espiritual. Amém? O diabo pode lhe dar coisas, sabia? Mas não pode fazê-lo feliz. Não pode lhe dar paz. Não pode lhe dar alegria. A sua vida é como um sopro, veja. Numa lápide, digamos que eu vivo até os 100 anos. Eu nasci em 1943 e aqui já Joyce Meyer. Nascida em 1943, morta em 2043. Morreu em 2043. A única coisa que importa é o que aconteceu nesse intervalo. E eu quero te perguntar, o que você está fazendo com o seu intervalo? E é sobre isso. Sabe, eu não posso acreditar que tenho 80. Não consigo acreditar que eu olho para a minha vida e vejo que eu dei à luz a 4 filhos, tive um aborto espontâneo, tive 12 netos, eu preguei no mundo inteiro, fiz 67 viagens missionárias fora do país, casada com Dave há 57 anos. Eu penso, não sei quanto resta no meu intervalo, mas eu sei o que eu vou fazer com ele.
Amém? Vamos, eu quero que você acorde aqui hoje. Se você está vivendo em algum tipo de pecado e sabe que está, e sabe que o que está fazendo é errado, por favor, conserte isso antes que o seu intervalo acabe. Porque a eternidade é longa, longa, longa. Quanto tempo é o para sempre? Uau! Vale a pena ficar bravo com alguém? Será que vale a pena? Claro que não. Mas acho interessante ver que o diabo pode dar coisas às pessoas. Eu amo isso no verso 7. Portanto, o diabo diz: se você prestar culto a mim e me adorar apenas uma vez, tudo será seu. A mentira do apenas uma vez. Só uma vez. Isso não vai doer, é somente uma vez. Todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Nós devemos ser separados. Santificado significa separado para uso de Deus. Santo e separado para uso de Deus. Este aqui é o meu copo. E eu deveria ser a única a usá-lo. Ele foi separado para mim. Para esses lindos lábios aqui. Esta é a minha caixa de lenços, que precisa ser renovada. Entende o que eu quero dizer? Você pertence a Deus. Você não é seu, você foi comprado por um preço, o precioso sangue de Jesus Cristo. Você não pode apenas fazer o que você quiser sempre que você quiser. Você pode se quiser, mas você vai pagar um preço por isso. E muitos de vocês estão pagando o preço. Bem, Jesus estava bem equipado. Ele respondeu a Satanás e disse: para trás de mim, Satanás. Caia fora. Está escrito: prestarás culto e adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então o diabo levou-o a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, então atira-te daqui agora, porque Ele dará ordem aos anjos sobre ti. Agora ele pode até citar as Escrituras. O diabo conhece a Bíblia e pode até citá-la. Jesus lhe respondeu: não tentarás, testará ou provará o Senhor teu Deus. Agora eu amo esta parte. Então, quando o diabo terminou o ciclo completo da tentação, ele temporariamente o deixou até uma ocasião oportuna. Então, adivinhe só, verdade seja dita, ele nunca vai deixá-lo totalmente em paz. Eu sei que não é uma notícia muito boa, mas a Bíblia diz que você tem que combater o bom combate da fé. Lembre-se, só estamos no intervalo. Então, se você nunca conseguir o que você quer, não vai durar tanto tempo assim. E chegará o dia em que você terá tudo o que você poderia ter desejado. Você consegue suportar uma coisinha agora se precisar. O que o diabo ama mais do que tudo é um cristão passivo, sabe? Alguém que apenas... Oh, Deus me protegerá. Bem, nós trabalhamos em conjunto com Deus. Trabalhamos em parceria com Deus. Eu comprei um livro e o li. E não ligue para o escritório e pergunte qual é o nome deste livro. Se você quiser saber, anote aí agora. Falas de Poder. Falas de Poder, da Leona Choi, C-H-O-Y. Era nisso que
Os grandes evangélicos acreditavam sobre o Espírito Santo de 1850 a 1930. Isso me interessou porque há muitas opiniões e teorias sobre tudo isso. São cerca de 24 grandes homens de Deus que falam aqui do que acreditam sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito, ser cheio do Espírito, batizado no Espírito Santo e... É chocante, eu sei, mas eles nem sempre concordam. Provavelmente haja pelo menos 8 opiniões muito fortes e razoáveis. Alguns dizem que quando você nasce de novo, recebe a plenitude do Espírito Santo. Outros dizem que isso é uma segunda bênção que você recebe mais tarde, após nascer de novo. Eu sempre disse que quando você nasce de novo, você tem o Espírito Santo, e eu não acho que seja um problema. O problema é o Espírito Santo ter você. Então, depois de ler tudo isso, cheguei à conclusão, neste momento, de que eu poderia mudar de ideia. Nós mudamos de ideia quanto mais aprendemos. Eu creio que quando você nasce de novo, recebe todo o poder do Espírito Santo, porque se você o recebe, não significa que você só pega uma parte dele. Ele não vem em fatias. Mas, até que você esteja pronto para ceder ou se render. Vamos, estamos indo para algum lugar? Até que esteja pronto para se render. Veja, se você olhar para o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, diz em Atos 2, do 1 ao 4, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam juntos no mesmo lugar, quando de repente veio o som do céu, como se fosse o barulho de uma violenta tempestade, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles viram línguas repartidas como que de fogo, que assentaram sobre cada um deles, e foram todos cheios, inundados por toda a sua alma. Agora, quero que vejam isso, inundados por toda a sua alma. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo em seu espírito. Agora veja, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que deixar que ele controle sua alma, que é a sua mente, sua vontade, suas emoções. Você tem que deixá-lo te encher completamente e não apenas deixá-lo guardado neste quartinho para onde você vai quando tem uma emergência. Nós vivemos em emergência. Eu olho para a minha própria vida e conto quando fui batizado no Espírito Santo em 1976. Havia um mover de Deus acontecendo em toda a terra, sabe? E milhares e milhares de pessoas eram batizados no Espírito Santo, mas se eu realmente quiser ser doutrinariamente correta, o que, acredite ou não, eu tento ser, eu recebi o Espírito Santo. Eu não acho que eu só tinha um pouquinho do Espírito Santo, mas o Espírito Santo só tinha um pouquinho de mim. E, assim, metade desses homens que eu estou citando dizem que você recebe a plenitude do Espírito Santo, mas você pode perder um pouco disso, você não. O Espírito Santo nunca te deixa, ele vem para habitar, mas você pode perder todo o poder do Espírito Santo vivendo de maneira errada. Então, eu estou pedindo que você tome uma decisão aqui hoje. O que é mais importante para você? Fazer o que você quer fazer, quando você quiser. Dizer o que você quer dizer, quando você quiser dizer. Pensar o que você quer pensar, quando você quiser. Assistir coisas que sabe que não deveria estar assistindo. Ouvir coisas que sabe que não deveria estar ouvindo. Fofocar e rir de piadas sujas ou o que quer que seja. Ou você quer ser cheio do poder do Espírito Santo em sua vida.
E vou dizer algo, não quero de forma alguma que pareça ruim, só estou tentando dizer a verdade. Eu acredito que eu carrego uma unção na minha vida. E é isso que ajuda as pessoas. Não é a minha grande capacidade de falar, é a unção de Deus. Mas eu pago um preço para mantê-la. Eu passo muito tempo sozinha. Porque às vezes você não consegue se envolver com tudo isso aqui, sabe? Veja isso. O diabo quer te pegar. Quão fácil é começar a fofocar sobre as pessoas quando você senta com aquelas que fofocam o tempo todo, sabe? Quão fácil é a gente começar a murmurar e resmungar e reclamar de cada pequeno inconveniente, se todos com quem convivemos são resmungões e murmuradores. Vamos lá. Como é fácil se comprometer apenas um pouco, se todos com quem você convive são aqueles que se comprometem um pouco mais. Tenho alguns bons amigos santos, mas eu gosto de sair com pessoas positivas, gosto de sair com pessoas generosas, porque eu sou generosa. Vamos lá. O que você quer? Você quer essa vontade própria? Temporária? Ou você estaria disposto a se afastar de qualquer coisa? Estou chamando as pessoas para decidirem hoje. Você estaria disposto a se afastar de qualquer coisa? Se Deus colocasse o dedo nela e dissesse, você sabe que isso está errado. Você estaria disposto a se afastar de todos os seus amigos, se Deus lhe mostrasse que todos eles estão envenenando sua vida e te afastando de Deus? Para ter todo esse poder do Espírito Santo em sua vida, veja, eu tenho que ter tudo de Deus. Eu não quero nada menos do que tudo. Eu não quero nada menos do que tudo dele. E precisamos dos dons do Espírito Santo. E alguns dizem que eles acabaram junto com a igreja primitiva, e alguns dizem que não. Sabe o que acho que as pessoas fazem? Acho que as pessoas montam uma doutrina a partir de suas próprias experiências. No entanto, eles receberam algo, e é isso que todo mundo tem que receber, ou se não receberam, então ninguém pode receber. O Espírito Santo é como um vento, você não sabe de onde ele vem ou para onde ele vai, mas sabe quando ele está lá. O Espírito Santo faz coisas de formas diferentes na vida de pessoas diferentes. Temos que deixá-lo trabalhar do jeito dele. E você diz, bem, e essa coisa de falar em línguas? Tudo bem, e quanto a isso? As pessoas têm brigado demais por causa disso. E ele é o último dom da lista. E as denominações se dividiram e se separaram por causa disso. Eu falo em línguas, mas se você não quer falar, posso te amar a si mesmo? E alguns deles dizem que Deus não dá esse dom para todo mundo. Deixe-me dizer algo. Eu conheço cristãos que são piores do que cobras e elas falam em línguas. E conheço pessoas que acredito serem santas e cheias do Espírito Santo que não falam em línguas. Então, pare com isso. Eu te peço, pare com isso. Eu quero tudo que Deus pode me dar, então eu implorei para Ele me dar isso. Eu abri a minha boca, eu tentei, eu fiz de tudo. Porque se alguém pode ter algo, eu também quero ter. Eu sou uma gulosa espiritual. Caramba! Sabe o que está derrubando a maioria das pessoas? É que elas querem ser religiosamente respeitáveis.
E esta nossa respeitabilidade carnal que está mantendo o poder fora da igreja. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, šuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom dansu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas svrstani kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zakon mnogi tacu, koji nas čini cijelokima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u preučavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje,
su pregažena. Imuna samo isprika, laži i krivnje. Umorna samo tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. I ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna.